Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Aleluia! Que alegria estar aqui nessa noite e ver todos vocês. Eu acho que depois de tudo que aconteceu aqui, nós nem precisaríamos de mais nada. Mas o Espírito Santo ainda está insistindo mais um pouco. Ele quer falar com você, amém? Eu queria começar honrando a vida do pastor Paulo, por confiar nos jovens dessa igreja, por investir na vida dos jovens dessa igreja. Você que não se considera jovem, mas estando aqui você se torna jovem, eu queria te dizer, você vir aqui, você investe nas nossas vidas como jovens. Tudo isso que nós fazemos, o tempo de preparo, a palavra, os momentos de papo 10, onde nós estamos juntos para nos preparar, para ir... Queria dizer que é uma honra ser liderado por vocês. Guga, em especial, é meu primo e da minha família. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida, da nossa infância, ele se espelhou em mim como primo mais velho. E hoje para mim é uma alegria dizer que eu me inspiro na sua vida, cara. Você é inspiração para mim. Amém? Aleluia. Vamos lá. Culto do Ctrl+V. Eu queria começar com Efésios 5:1. Está estampado aqui nesse moletom lindo do Ctrl+V. Você que ainda não pegou o seu, lá no fundo vai ter alguém vendendo. Você comprando esse moletom, você está investindo na nossa vida, investindo na sua vida, porque todos esses valores arrecadados, eles voltam para você, amém?
que está escrito aqui? Não sei se todo mundo vai conseguir ler, mas vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem aí quer imitar Jesus? Agora vamos ler lá em 1 João 3:8. Essa é a maneira como eu vou fluir para que nós possamos imitar a Jesus nessa noite. Pode colocar na NVT, por favor, André? Aleluia. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Se você quer ser imitador de Deus, imitador de Cristo, está aí uma boa maneira, como jovem, forte, que a Bíblia te chama. Você veio para destruir as obras do diabo. Eu não sei se tem alguém aqui hoje em qual o diabo tem investido com mentiras, mas eu quero dizer para você nessa noite, as mentiras do diabo sobre a sua vida acabam hoje. Se você crê, elas acabam hoje. Amém? A primeira aparição do diabo na Bíblia está em Gênesis 3:1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Ele aparece demonstrando qual é o seu caráter. Assim como Deus cria, faz milagres, Jesus faz milagres, filho obediente, servo. O diabo também, na sua primeira aparição, apareceu mostrando o seu caráter. Ele já mostrou logo de cara quem ele era. Vamos ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Outras versões dizem, serão igual a Deus. Isso era uma verdade? O diabo aparece na Bíblia demonstrando qual é o seu caráter, de mentiroso. Nós conhecemos ele como o pai da mentira, e o beabá cristão, o beabá do evangelho, nós sabemos que o diabo caiu, ele era um anjo de luz, e ele caiu porque ele quis ser igual a Deus. Ele usurpou o lugar de Deus. E ele ainda hoje, há milhares de anos depois, ele tenta imitar a Deus. Porém nós, como cristãos, guiados pelo Espírito Santo, devemos discernir o agir dele e inibi-lo de agir na vida das pessoas. Nós devemos diferenciar quando Deus está agindo e quando o diabo está agindo. Eu separei aqui alguns momentos em que o diabo tentou imitar a Deus na Bíblia. Em Êxodo 7, a história de Moisés, no momento em que eles estavam para ser libertos do Egito, em que Deus estava dando as instruções, Moisés e Arão receberam instruções de Deus para ir ao palácio do faraó, falar com o faraó sobre a libertação. E Deus diz, o faraó vai querer um sinal. Quando ele quiser um sinal, Arão, você vai pegar essa vara que está na sua mão e vai jogar no chão. E assim foi feito. Eles chegaram no palácio, Arão pegou aquele cajado, jogou no chão, e aquele cajado se transformou numa serpente. Ali o poder de Deus estava agindo. Eu creio que naquela hora o faraó ficou impressionado. Ele pensou que o Deus de Moisés e Arão também tinha poder. Assim como ele acreditava que os deuses dele tinham poder. Eles têm poder. Nós não podemos negar que eles têm poder. Mas Deus tem todo o poder. Deus é dono de todo o poder. Então vieram lá os macumbeiros de Faraó, os bruxos, e começaram a fazer lá um saravá, um negócio louco. E jogaram também 2 pedaços de pau no chão. E aqueles 2 pedaços de pau se transformaram em 2 serpentes. Era 2 contra 1. Mas aquele que era a minoria tinha todo o poder. Então a serpente de Moisés vai lá e engole a serpente de Faraó. Porque Deus tem todo o poder.
E ele não se limita à quantidade, ele não se limita ao natural, porque no sobrenatural, quem está com Deus, meu irmão, é sempre maioria. Mais uma história, nós vemos lá no livro de Juízes, mais ou menos do capítulo 13 ao 16. No Antigo Testamento tem um Superman na Bíblia, um Hércules, um homem cheio de força. Eu vou compará-lo ao Hulk. Esse homem era Sansão, que quando era tomado pelo poder de Deus, ninguém segurava ele. Vou falar para você algumas coisas que Sansão fez. Sansão, indo para sua casa com seus pais uma vez, encontrou com um leão. E aquele leão veio para atacar ele e sua família. E naquele momento a Bíblia diz, ele foi tomado pelo poder de Deus. E ele rasgou as mandíbulas do leão com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque ele servia ao Deus que tem todo o poder. Sansão também uma vez foi amarrado e entregue aos filisteus. Mas naquele momento em que ele foi amarrado, ele foi levado à cidade dos filisteus. Ele também foi mais uma vez tocado pelo poder de Deus. Então ele se soltou das amarras, pegou no chão a queixada de um jumento. Eu não sei se você sabe o que é isso. A queixada é o queixo do jumento, o osso. E com as suas próprias mãos, ele matou 1000 homens, 1000 filisteus. Coberto do poder de Deus, ele fez isso. E naquele mesmo dia, ainda não contente, ele estava trancado naquela cidade. Eu não sei se você já assistiu um filme medieval, mas você sabe aqueles portões em que tem que vir vários homens para fechar aquele portão de tão pesado? A Bíblia fala que Sansão, sozinho, arrancou aquele portão do lugar, colocou no seu ombro e subiu uma montanha. Que Deus é esse? Deus fez e Ele ainda pode fazer coisas maravilhosas. Naquele tempo, Sansão não tinha o Espírito Santo dentro dele a todo momento, mas nós temos a todo momento o Espírito Santo conosco. E aí no Novo Testamento, no Velho Testamento tinha um Hulk e no Novo tinha um Thanos. O diabo tentou imitar a Deus. Quem conhece a história do Gadareno, demoniado de Gadara? Está lá em Marcos 5. Ele morava no cemitério. Era um homem que foi possuído pelo demônio e foi morar num cemitério. As escrituras dizem que ninguém conseguia segurar aquele homem. Nem o exército, ninguém segurava ele. Então, a forma que eles acharam de deixar aquele homem longe do povo para não fazer mal era jogar ele no cemitério. A Bíblia fala também que ele soltava todas as algemas que colocavam nas mãos dele e as correntes que colocavam nos pés. Ele estilhaçava com as mãos. Olha a força desse homem. Nós tínhamos um homem poderoso no Velho Testamento e também tínhamos um homem poderoso no Novo Testamento. Agora eu te pergunto, qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é o poder que neles operava. E aí um certo dia naquele cemitério, a Bíblia também fala que aquele homem, ele andava pelo meio das tumbas. Ele andava pelo meio das covas, gritando e se rasgando com as pedras. De tão forte que era aquele poder demoníaco que estava sobre ele. Mas um dia naquele cemitério, entrou o dono de todo o poder. Entrou aquele que tinha todo o poder. Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou naquele cemitério. E aí, aquele endemoniado, ao olhar para Jesus, ele já sabia, porque as profecias já diziam que Jesus iria vencer o diabo. Nós cantamos isso aqui. O teu poder sobre as trevas vencerá. Já está escrito. Porém o diabo, ele está tentando ainda. Ele ainda tenta levar algumas pessoas com ele para essa derrota. Mas nós, como cristãos, estamos sendo chamados a salvar esse povo, a trazer eles para perto. E aí quando Jesus chega, aquele demoniado se curva e diz: o que tenho eu contigo? Por que vieste me atormentar antes da hora, Filho do Altíssimo? E Jesus diz: qual é o seu nome? E ele diz: Legião, porque nós somos muitos. Eram muitos demônios que faziam aquele homem ter aquela força. E com apenas uma frase, Deus expulsa todos eles. Sai dele! É assim que nós fazemos.
nós não entrevistamos o demônio, nós não queremos saber dele, nós já sabemos de onde ele veio do inferno e é para lá que ele tem que voltar. E nós, como filhos de Deus, portadores do Espírito Santo, nós temos que fazer isso, fazer ele voltar para o lugar dele. Amém? Aleluia. A diferença dos dois era o poder que os dominava. Deus tem todo o poder, e quando Deus chega, quando o Espírito Santo chega, todo o mal tem que sair, ele não prevalece. Sansão caiu por erros dele mesmo, como homem, na sua carne, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele para sinalizar, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele para dar o discernimento de que aquela mulher não era a mulher certa. Você jovem que está querendo namorar, você tem o Espírito Santo dentro de você, pergunte para ele se ela é a mulher certa. Eu estou namorando com a mulher certa. Amém? Aleluia. A santidade, ela também pode ser notada, tanto por quem tem o Espírito Santo, tanto pelo diabo, porque o diabo conhece quem são os filhos de Deus. Isso também está na Bíblia. Vamos ler Atos 16:16. Em Atos 16:16 está falando sobre Paulo, um certo dia pregando e... Vamos ler aqui. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Aquela mulher possuída pelo demônio, ela fazia adivinhações. Você já ouviu falar de pessoas aí que fazem adivinhações? Com certeza você já ouviu falar. Essa mulher era como essas pessoas. Espíritos maus possuíam elas e traziam adivinhações. As pessoas queriam saber sobre o futuro delas, e elas pagavam essa mulher, e ela trazia dinheiro para os senhores dela com essas adivinhações. Porém, naquela época, ainda não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, e você pode saber hoje que o seu futuro está aqui, ó. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, está tudo escrito, tudo já está escrito. Da mesma forma, lá em 2 Reis 4, do 8 ao 18, uma mulher estava na sua janela e ela viu um homem passar uma vez, viu um homem passar outra vez. Ela viu aquele homem passar várias vezes e ela foi falar com seu marido: amor, aquele homem tem algo diferente. Aquele homem é um homem santo. Nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Esse homem era Eliseu. Eliseu era um servo de Deus, estava servindo a Deus naquele lugar. E aquela mulher usou, para honrá-lo, a forma como que ela encontrou de honrá-lo, foi fazendo um quarto para ele, lhe dando comida, lhe dando abrigo. Porém, o que eu quero focar é, aquela mulher viu a santidade, e aquela outra mulher possuída também viu a santidade. Como você consegue discernir qual é o espírito mau e qual é o espírito bom? Quando que nós conseguimos olhar para uma coisa e falar: tem alguma coisa errada aí, isso não é bom? Quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo nos dá discernimento, o Espírito Santo nos dá direção. Eu ilustrei aqui na terça-feira o que nós somos sem o Espírito Santo. Eu não vou usar o mesmo exemplo, senão você que estava aqui vai falar de novo a mesma história. Eu vou usar outro agora, tá bom? Eu vou usar um que o nosso pastor já usou algumas vezes. Vamos supor que duas pessoas compram uma passagem na classe mais baixa de um cruzeiro, de um navio. O navio mais top que você pode imaginar aí. Eu não conheço muitos, eu nunca fiz, mas sei lá. O MSC é bom? Alguém que conhece? Alguém já foi? É bom, né?
Então, o MSC, vamos supor. Os dois compram. E no meio de milhares de pessoas que compraram, essas duas pessoas são sorteadas. Elas são sorteadas. Elas compraram a classe mais baixa, mas elas foram sorteadas com a classe mais alta. No all inclusive. Tudo incluso. Todos os passeios, todas as comidas, todas as festas, a melhor suíte, a melhor varanda, a melhor visão, tudo do melhor. E aí, um deles buscou saber qual era a sua posição naquele navio e desfrutou de tudo aquilo que estava disponível para ele. Porém o outro, ele comprou a passagem e para ele estava tudo bem ficar naquele lugar. O cruzeiro era para Disney. Os dois chegaram na Disney? Chegaram. Porém, um chegou com todo o conforto e tudo aquilo que era de melhor, e o outro foi com a viagem mais simples. O quarto dele não tinha ar-condicionado, então ele passou calor, ele passou algumas dificuldades, ele tinha que contar o dinheiro dele para comer, ele não comeu do melhor. Você sem o Espírito Santo, você é como esse cara. Você é como esse cara que tinha tudo disponível, mas não desfrutou. Você sem o Espírito Santo, você chega no céu, igual esse cara chegou na Disney. Você vai chegar no céu. Não estou falando que você não vai chegar no céu sem o Espírito Santo, mas a sua viagem com Ele vai ser muito melhor. Você vai ter discernimento, você vai conseguir discernir aquilo que é de Deus para você e aquilo que não é de Deus para você. Se você ainda não tem o Espírito Santo, eu quero que você gere expectativa para isso no seu coração. Essa noite você vai ter uma oportunidade de ter Ele morando dentro de você e te sinalizando a vida e a morte, os melhores caminhos, as melhores decisões. É isso que Ele faz por nós. Amém? Aleluia. Assim como foi na Bíblia, o diabo ainda tenta imitar Deus. Ele ainda tenta usar aquilo que Deus usa para nos confundir e para nos roubar do foco. Tem um cantor baiano, que eu não vou citar o nome dele porque aqui nós estamos ao vivo no YouTube, mas ele é um cara muito famoso, ele já gravou milhares e milhares de cópias. Não vou falar. Enfim, esse cantor um dia foi perguntado, no auge do seu sucesso, qual era a receita? Qual era a receita dele para o sucesso? E esse cantor respondeu: o segredo do meu sucesso é simples. Toda vez que eu escrevo uma poesia, eu escrevo uma canção, ou eu compro uma canção, eu vou até a mãe não sei das quantas, e eu canto a canção para ela. E ela, possuída pelos orixás, escuta a minha canção e me diz se eu devo gravá-la ou não. É assim que eu tenho sucesso. O diabo tem poder para fazer alguém ter sucesso nesse mundo? Ele tem. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, então ele tem poder para trazer sucesso. E aí nós vemos também um cara lá da Bahia que tentou fazer sucesso no mundo, mas encontrou Jesus. Um cara que estava jogado às tralhas, um cara que estava pobre, mendigo, morador de rua, viciado em droga, em bebida. Deus tira ele de uma situação de miséria e faz ele também vender 1 milhão de cópias. O nome desse cara é Lázaro. A canção, uma canção simples: filho, eu quero tanto enxugar o teu pranto, te fazer só meu, eu quero ser teu Deus. Com uma canção tão simples, Deus faz ele chegar ao sucesso. Ele vendeu também mais de 1 milhão de cópias. Ele foi morar com Deus. Esse outro cantor baiano, hoje ele está esquecido. As pessoas não lembram dele. As canções dele marcaram época. Ainda cantam, mas eu nunca mais ouvi falar dele. Porém, Lázaro deixou um legado. Ele morreu esses dias, mas todos nós sentimos a morte dele. Nós sentimos porque ele era um homem de Deus. E nós sabemos que o sucesso dele não veio dele mesmo e nem de coisas ruins. O sucesso dele veio de Deus.
Eu quero te dizer, se você busca sucesso para a sua vida, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sucesso para Deus não está ligado a dinheiro, não está ligado à quantidade, não está ligado aos lugares que você vai alcançar. Sucesso para Deus está ligado a você ser feliz. Busque ser feliz. Busque o lugar de felicidade que Deus tem para você, jovem. O mundo, o diabo está dizendo aí fora: faz faculdade, não perde o seu tempo indo para a igreja, faz faculdade, estuda, trabalha, se dedica para você ser alguém na vida. Quem sabe lá pelos seus 30 e poucos anos, você vai conseguir ter um bom salário, ter um bom emprego e desfrutar de coisas boas. Deus diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. É só você ter uma decisão na sua vida, a decisão de buscar. E as demais coisas você não precisa correr atrás, como o mundo diz que você tem que correr atrás. Elas chegam até você. Elas são atraídas por você. Amém? Continuando nesses tempos que nós vivemos, quem aqui conhece Travis Scott? Quem já ouviu falar desse cara? Esse cara é um rapper que ele tem um poder de influência incrível. É incrível o poder de influência que esse cara tem. Se você ainda não conhece ele, no Netflix tem um documentário sobre a vida dele. Esse documentário mostra o que os fãs são capazes de fazer por esse cara. Ele já foi preso umas 4 vezes durante os shows dele, porque os fãs dele começam a se matar durante o show por causa dele. Eles se quebram na pancada por causa desse cara. Quando o carro dele passa na rua, os fãs se jogam em cima do carro, por causa do poder de influência que esse cara tem. Eu confesso para você que as músicas dele são envolventes. Se você escutar a música dele, pelo menos o seu pé, você vai bater. Mas esse cara está sendo usado pelo mundo para distrair os jovens. Aí sabe o que Deus fez? Deus foi lá recentemente e pegou o homem rico, o homem negro mais rico do mundo, o rapper negro mais rico do mundo. Ele é o homem negro que tem maior patrimônio nesse mundo, e converteu esse cara. Esse cara se chama Kanye West. Ele já vendeu também, ele está no top. Hoje em dia não se vendem mais discos, né? Mas ele está no top dos streamings de visualizações com canções gospels. Ou seja, Deus quer te fazer ter sucesso no reino, e o diabo quer te tirar daquilo que Deus tem para você. Porém, nós como cristãos, nós não almejamos o sucesso nesse mundo. Nós não almejamos o topo das paradas. Nós somos como aquela canção: a tua presença vale mais. A tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e que os prazeres. Essa é a nossa canção. Quando nós vemos que nós podemos fazer sucesso, nós sabemos que o sucesso ele é relativo. Essa canção, a tua presença vale mais, ela me remete à vida de uma pessoa que nós temos aqui, uma pessoa preciosa, que é a Thalita. Eu nunca disse isso para ela, mas quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, ela me veio na mente. Porque a Thalita tem um dom, que ela podia estar aí fora, procurando sucesso, procurando ganhar por isso, procurando status. Mas ela está aqui porque ela sabe que esse é o lugar que Deus tem para ela. Ela sabe que a presença de Deus vale mais. E ela sabe que nesse lugar, se você olhar à sua volta, você pode ver isso. As melhores pessoas estão aqui nesse lugar. Amém? Ainda assim, nós como cristãos, nós não podemos entregar ao diabo aquilo que não é dele. A palavra diz que toda a natureza foi feita para louvor e glória de Deus. Então você, como filho de Deus, que tem essa revelação, não entregue ao diabo aquilo que não é dele. Eu queria ler Gênesis 9:13. Gênesis 9:13 diz assim: coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quem colocou o arco-íris lá?
Quem colocou o arco-íris lá? O arco-íris simboliza uma aliança feita por Deus conosco. E por que nós hoje temos entregado o arco-íris? Você sabe do que eu estou falando? Nós, como cristãos, não temos que ter medo de usar um arco-íris estampado no peito. Porque o arco-íris é o símbolo da aliança. E se alguém vier te questionar sobre o contrário, você vai dizer não. Quem fez o arco-íris foi o Criador de todas as coisas. Ele criou o arco-íris para simbolizar uma aliança que Ele fez comigo. Ele fez essa aliança comigo. Se você não sabe, eu estou te ensinando agora. Você vai dizer assim, você vai ser ousado. E você vai dar louvor a Deus por aquilo que é dele. Amém? Tem outro cara que está no topo. Ultimamente eu acho que ele nunca atingiu o auge dele como foi nesses últimos dias por uma polêmica. Quem ouviu falar sobre Lil Nas X? Lil Nas X também é um rapper americano. Se você não sabe da história dele, eu vou te contar hoje. Lil Nas foi filho de um cantor gospel. Lil Nas X cresceu dentro da igreja. Ele cresceu ouvindo as pregações. Ele cresceu num lar cristão, onde seu pai cantava canções gospel para ele. E ao crescer, ele lançou uma música que fez um sucesso estrondoso. Crianças nos Estados Unidos piravam por causa dessa canção, piravam por causa dele. E quando ele estava lá no auge do sucesso, ele fez uma declaração. Ele fez outra canção para declarar algo. Ele se declarou satanista e se declarou gay com uma canção. No auge do seu sucesso. Muitos se declararam gay, mas depois de muito tempo, ele fez isso no auge, porque ele queria chamar a atenção. Ele está sendo usado pelo diabo para roubar a atenção de jovens. Porém, onde eu quero chegar, esse cara cresceu na igreja. Ele cresceu na igreja. Porém, no seu Twitter ele disse: eu fui machucado a minha vida toda pela igreja, por pregações de ódio, porque a igreja me odiava. O meu pai me odiava pelo meu jeito, por quem eu era. Onde estamos nós para essas pessoas que estão sendo odiadas pelo mundo? O pecado do Lil Nas X não é diferente do pecado que nós cometemos ontem e já pedimos perdão. Então você não pode odiar esse cara e nem excluir ele da sua vida. Pelo contrário, você tem que trazer ele para perto. Porque assim como nós decidimos não pecar ao conhecermos Jesus, ele vai ter essa decisão. Sabe aquele seu amigo que usa droga? Aquele seu amigo que está perdido, que está viciado? Eu sei que você não pode andar nos mesmos lugares que ele. Isso não vai ser bom para você. Mas quando você estiver fortalecido em Deus, você tem que falar de Deus para ele e pregar um Jesus que salva e que liberta. Você tem que pregar para ele um Deus que ama, que não odeia. Um Deus que está de braços abertos. Se você está visitando a gente aqui hoje e você ainda não conhece esse Deus que abraça, esse Deus que é um pai, esse Deus que é amor, Ele está aqui de braços abertos para você. Ele quer te abraçar nessa noite. À medida que você for preenchido por Ele, tudo aquilo que é de ruim vai sair. Não importa o seu pecado. Quando você conhece a Cristo, você entende que para viver para Cristo, você precisa morrer para a sua carne. Então você morre para o seu pecado e você vive para Deus. Você considera o seu pecado grande demais. Você acha que o seu pecado é maior que você. Você acha que ele tem mais força que você.
Você acha que você não consegue vencer esse pecado. Mas como já foi pregado aqui, aquele que está de braços abertos te esperando, ele tem todo o poder. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu o mal. Ele está te esperando, ele quer você. Aleluia. Não limite a graça de Deus. Não diga, aquela pessoa não pode ser alcançada. Eu falei aqui sobre influenciadores, pessoas que têm poder de influência. Aqui no Brasil nós temos um cara que eu acho que ele é o líder em influência. Não é o Neymar. Esse cara, ele tem tanta influência sobre a vida das pessoas, que ele roubou o nosso país, e ainda assim pessoas o seguem, por causa da sua influência. E nós declaramos esse cara como vagabundo, nós declaramos ele como um maldito, como um ladrão. Deus também quer salvar esse cara. Você já pensou se esse cara se converte? Esse cara daquele partido que prega tudo contra a igreja, já pensou se ele se converte? Quantas pessoas seriam salvas através da vida dele? Para de entregar para o diabo aquilo que não é dele. Foi Deus quem criou as pessoas. Deus quem nos criou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Por mais que nós estejamos sujos, quando nós nos deixamos ser limpos pelo sangue de Cristo, nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Então não entregue para o diabo aquilo que não é dele. Sabe o seu irmão que fez uma coisa muito feia, e você vai lá, em vez de você conversar com ele, em vez de você ministrar para ele, em vez de você abraçar ele e dizer que existe perdão, você conta para o seu vizinho. E aí o seu vizinho também vai olhar para ele da mesma forma que você olha. Você está entregando o seu irmão para o diabo. Não importa. A Bíblia diz, nós sabemos que enquanto nós estivermos debaixo da graça, haverá perdão para nós. Isso não nos faz brincar com a graça. Mas quando nós pecarmos por um deslize, haverá perdão. Então, quando o seu irmão pecar, não entrega ele para o diabo, não. E você, quando você pecar, não se exclui desse lugar, não. Não vai para longe da gente, não. Há alguns dias atrás, eu comecei a criar o hábito de orar por todos os meus amigos e chamar cada um deles pelo nome. Eu também estou fazendo isso pelas pessoas que estiveram aqui conosco, mas não estão mais. Pessoas que até me machucaram, mas eu estou orando por eles, porque eu sei que eles não são do diabo. Eu sei que eles são de Deus. E isso que eu tenho dentro de mim, o Espírito Santo que está dentro de mim, eu quero que eles também desfrutem desse Espírito. Eu quero que eles desfrutem das direções que esse Espírito pode dar. Crie o hábito de orar por essas pessoas. Não é porque eles saíram da comunhão, não é porque eles estão longe de nós, que eles estão com o diabo. Eles só estão distraídos. Eles estão sendo distraídos. E nós vamos nos levantar com aquele que tem todo o poder para trazê-los de volta. Se você não pode ir até eles, ore por eles. Ore por eles. Deus vai enviar alguém. Talvez não seja nem alguém da nossa igreja. A Bíblia conta, Jesus conta por meio de uma parábola a história de um pastor de ovelhas que, se perdendo uma ovelha,
Ele deixou suas 99 para buscar ela. Será que Jesus não faz o mesmo por aquele que está perdido? Jesus também conta uma parábola de um filho pródigo que desejou sair. O filho desejou sair da comunhão com seu pai. Mas um dia ele tomou uma decisão. Se você que está aqui hoje, você foi como esse filho. Você saiu desse lugar. Você saiu daquilo que Deus tinha para você. A Bíblia fala que quando esse filho quis voltar, maltrapilho, sujo, tinha perdido tudo, o pai dele estava de braços abertos para ele e tinha preparado, e mandou preparar uma festa para ele. Você que saiu da comunhão com seu pai, tem uma festa preparada para você aqui hoje. Nós somos os convidados dessa festa. Se você quer voltar para essa comunhão, o seu momento é agora. Eu não estou te chamando para fazer parte do Ctrl+V. Eu não estou te chamando para fazer parte do verbo Vila Ré. Eu estou te chamando para voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído, que é no abraço do seu pai. Se você está aqui hoje e você quer voltar, levanta a sua mão. Não tenha medo, seja corajoso. Seja corajoso. Não fique pensando no que as pessoas que estão do seu lado vão pensar sobre você. Tira esse pensamento da sua cabeça. Nós estamos aqui para festejar com você esse momento. Se você está aqui e você quer voltar para os caminhos de Deus, você não quer mais andar distraído, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você, é só isso que nós queremos fazer. Orar por você. Eu não vou ficar insistindo nisso, porque assim como foi com o filho pródigo, ele foi até seu pai. Você tem que tomar essa decisão de levantar a sua mão. Se ninguém levantou a mão, eu acredito que todos estão no caminho. Eu acredito que todos aqui estão vivendo uma vida com Deus. Se você que está aqui está vivendo essa vida com Deus, entenda. O Espírito Santo quer habitar dentro de você. Ele quer trazer discernimento para você. Você que tem entregado coisas, entregado situações para o diabo, entregado seus próprios irmãos para o diabo. Eu quero te dizer, a sua luta não é contra o seu irmão. Em Efésios 6 diz que a nossa luta é contra os principados e potestades. E nós vencemos essa luta com oração. Nós vencemos essa luta indo por esse mundo e pregando o Evangelho. Nós cantamos canções que dizem isso. Nós vencemos as situações quando nós levantamos as nossas mãos e louvamos a Deus. Eu não sei se você levantou a sua mão alguma vez no momento do louvor, mas quando nós levantamos as nossas mãos, é Ele quem guerreia por nós. É Deus quem guerreia por nós. Eu não sei com qual dificuldade você chegou aqui hoje, nessa noite, mas quando você levanta a sua mão e adora a Deus, essas dificuldades vão embora, porque você encontra a solução em Jesus. As dificuldades não deixam de existir, mas você encontra a solução para as dificuldades. Aleluia. As mentiras do diabo sobre a sua vida, elas não podem continuar. Você deve viver sobre as palavras daquele que tem todo o poder. E quando você enxergar uma situação em que o diabo estiver tentando roubar aquilo que é de Deus, você vai se levantar com ousadia e com o poder que está em você, para tomar de volta aquilo que é de Jesus. Nós cantamos que o poder de Deus sobre as trevas vencerá. Já está escrito. Isso já é uma verdade. E o diabo também sabe disso. Ele sabe que ele já perdeu. Porém, o que resta a ele? Imitar e tentar te distrair.
Você não vai mais deixar as distrações roubar o lugar de Deus na sua vida. Você não vai mais deixar com que o diabo faça coisas para te enganar. Como eu ilustrei aqui, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, existe uma vida para você viver com o Espírito Santo dentro de você. E essa vida vai te trazer conforto, paz, alegria, justiça, vai te trazer longanimidade. Você vai se tornar uma pessoa mansa, você vai se tornar uma pessoa amável, uma pessoa fácil. É isso que o Espírito Santo faz dentro de você. Quando você receber a evidência do dom de falar em línguas, o seu espírito vai se comunicar com o Espírito de Deus. A sua mente não vai conseguir entender aquilo que você vai estar falando, aquilo que você vai estar orando, mas o seu espírito vai estar sendo fortalecido. Nós vamos cantar. Nós vamos começar a cantar uma canção. E se tem alguém aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja isso, deseja ter discernimento, deseja ter direção do Espírito, deseja viver uma vida com o Espírito, você vai vir até aqui à frente. Os ministros dessa casa vão orar por você. E você vai sair daqui orando em línguas e batizado pelo Espírito. Porque é assim. Você não pode pensar, o Espírito Santo não quis hoje. Não. Se você crer, vai ser. Se você crer, vai ser. Quer ser batizado? Vai ser batizado. Vai receber. Vai viver uma vida com o Espírito Santo. Vai ser íntimo dele. Vai falar com ele. Cristão é louco. A gente, jovem, crente, a gente é louco mesmo. A gente anda na rua e fala com Deus. A gente anda na rua e canta, ainda mais agora que a gente está de máscara na rua. A gente pode cantar, a gente pode orar em línguas. Ninguém está vendo. A gente é louco. Enquanto você estiver orando em línguas, enquanto você estiver orando no Espírito, na rua, aquela pessoa que estiver precisando de uma palavra, o Espírito Santo vai sinalizar para você. E você vai ser boca de Deus para aquela pessoa. É muito fácil pregar aqui nesse lugar, pregar aqui no Ctrl V. É fácil, porque aqui não é o ministro que precisa pôr fogo nesses jovens. Esses jovens já são cheios do fogo, e eles que colocam fogo no ministro. É fácil. Essa palavra que eu estou trazendo já tinha sido preparada. Você que está buscando a sua oportunidade, é uma dica para você. Não espere a oportunidade vir para se preparar. Se prepara, porque às vezes a sua oportunidade não vai ser num púlpito, não vai ser com o microfone na mão. A sua oportunidade pode ser na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Quando você se prepara, Deus faz as oportunidades virem até você. E as oportunidades não são só aqui. As quatro paredes dessa igreja não podem segurar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: ide por todo mundo. O que nós estamos fazendo aqui é só recarregando, nos enchendo. Um copo vazio não pode dar água para ninguém. Um copo cheio pode dar água, mas pode faltar para ele. O que nós estamos fazendo aqui é levantando nossas mãos para transbordar. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!